E aí, será que dá para se tornar um desenvolvedor em 6 meses em 2023? Fala beleza, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. E se você tá aqui é porque você veio procurar alguma informação de como se tornar um desenvolvedor em 2023. Bom, eu sei que quando o ano começa, vocês sempre pesquisam essas coisas no Google, vocês vão atrás desse tipo de conteúdo porque as pessoas muitas das vezes querem escutar uma fórmula mágica, querem que outra pessoa passe para ela a receita, e isso é, por certa forma, bom para você pesquisar, mas você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai absorver, né? No passado a gente viu aí o Primo Rico falando que em 6 meses ele se tornaria um dev e ganharia 5 mil reais, isso virou febre, inclusive a gente tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas e qual é a realidade hoje, né? Primeiro você precisa se perguntar, o que você quer em 6 meses? É realmente se tornar um desenvolvedor, um programador, ou você quer em 6 meses arranjar um emprego e ganhar bem? Porque são coisas diferentes e a motivação é diferente. E isso é importante, porque muitas das vezes as pessoas vêm aqui, criticam e falam que é impossível se tornar um desenvolvedor em 6 meses. E eu acredito que é sim impossível realmente você se tornar um desenvolvedor em 6 meses, porque isso é uma construção que leva anos. Acho que até às vezes você, estando ali como um júnior, você às vezes vai se auto-sabotar e dizer que você ainda não é um desenvolvedor, mesmo já desenvolvendo. Então isso também é um senso crítico de cada um, de como cada um vai analisar essa questão. Tem tudo isso também, né? Mas no meu ponto de vista, se alguém te paga para você desenvolver alguma coisa com linguagem de código, você já é um desenvolvedor. Obviamente que, assim, é difícil a gente conceituar o que é ou o que não é um desenvolvedor, mas a gente tem esses dois pontos de vista, né? Se alguém te paga para fazer um serviço onde você está desenvolvendo algo, você é um desenvolvedor, não importa o level, o nível que você é, mesmo sendo lá júnior, iniciante, acabou de começar a primeira oportunidade, ou sendo um sênior, sendo aí uma pessoa com muitos anos de experiência e muito conhecimento na área. E por que eu falo isso, pessoal? Porque a motivação é diferente. E 2023 vai ser um ano um pouco mais difícil para os programadores, principalmente para os iniciantes que querem começar, porque a gente vem aí de uma crise, de um monte de layoff, de coisas que estão acontecendo no mundo em que as empresas de tecnologias diminuíram, tiraram um pouquinho o pé do acelerador. Elas estão acelerando, tá, pessoal? Elas estão crescendo, mas elas tiraram um pouquinho. Então aquela febre, aquele monte de vaga, aquela recrutadores chegando em você toda hora, se você postasse um projeto no LinkedIn, o cara ia mandar uma mensagem para você, uma direct message, e você ia fazer uma entrevista. Hoje já não está tão desse jeito, mas ainda acontece. Quais são as coisas que de fato você precisa setar aí na sua mente para você que quer realmente se tornar desenvolvedor, ou para você que quer alcançar um emprego em 2023. A primeira delas é ter bem definido o caminho que você quer trilhar. E esse caminho diz respeito ao quê? Vou me tornar programador? Quero fazer isso pro resto da minha vida? Primeiro você precisa decidir isso, porque muitas das vezes as pessoas vêm pelo motivo errado, que é o dinheiro. E dinheiro é bom, muda a vida e ótimo, isso é legal. Mas você tem que entender se você gosta disso, porque você fazer isso por um ano inteiro, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil. Quando contam pra você que é fácil se tornar programador, eles estão mentindo. Você vai estudar 6 meses, um ano e meio. 6 meses é até possível você conseguir um emprego. Não estou dizendo que não é impossível. É possível você conseguir um emprego como desenvolvedor, bem plausível até. Se você se dedicar a estudar de verdade, é bem plausível. Mas não é fácil, porque requer sim uma dedicação de horas. E às vezes 5, 6, 7 horas diárias. Tem pessoas que nem têm essa quantidade de horas disponíveis para estudar, porque elas estão trabalhando em outra área. Então não é tão fácil quanto parece, mas também não vamos colocar isso como uma coisa impossível, porque, como dizia Charlie Brown, o impossível ele é só questão de opinião. E é verdade. Tudo hoje em dia, pessoal, é questão de opinião. Se você quer fazer algo, se você quer muito aquilo, se você parar, se dedicar, criar uma rotina e começar a executar pequenos passos para alcançar aquilo, em algum momento você vai chegar lá. Em certo tempo você vai chegar lá. Seja 6 meses, seja um ano, seja um ano e meio, 2 anos, não importa. Isso vai acontecer em algum momento. Então primeiro você precisa colocar isso dentro da sua mente, para você saber de fato o que você quer, se realmente é isso, e qual que é a dica que eu dou para esse momento. Pesquise vídeos sobre o que é programação, se você nunca teve contato, né? Quais são as áreas que você pode trabalhar, front-end, back-end, DevOps, enfim, tem N áreas aí dentro da programação, né? Que você pode estar pesquisando e entendendo como funciona cada área. Esse acho que é o primeiro passo básico, tá? Se você nunca teve contato com programação. Se você já teve contato, sabe o que você gosta, realmente está pensando em começar, fazer uma
uma transição de carreira, mudar de vida, aí você vai criar o seu plano, o seu projeto de estudo, porque sem um caminho pra gente trilhar também é muito complicado. Aqui no canal a gente tem 2 vídeos onde eu explico o mapa de estudo, né? A rota de estudo de front-end e de back-end. Vocês podem depois acessar esse vídeo, também deixo aqui na descrição o link, que você consegue ali ter um panorama do que você vai precisar estudar até chegar num nível aceitável, e quais são as tecnologias, quais os nomes de cada coisa que você vai precisar estudar, porque é fundamental você ter esse plano de estudo para você encurtar o seu caminho. Se você estiver perdido, você vai estudar muitas coisas dispersas. A internet também tem disso, né? Que ela te propõe ali, ela te dá muito conteúdo e você acaba estudando coisas ali que às vezes não fazem sentido para aquele momento, ou às vezes você estuda uma coisa na frente da outra e isso não é tão legal, porque vai te atrapalhar a forma com que você tem que crescer. A programação, ela realmente tem um caminho, independente da área que você for escolher, ela vai ter um caminho de coisas que você precisa estudar para realmente você estar subindo degrau por degrau e ir acrescentando coisas no seu conhecimento. O segundo ponto, muito importante, é você realmente ter foco no que você quer fazer e constância. Eu sempre bato muito nessa tecla da palavra constância, porque se você fizer isso por um dia e parar 5 dias e depois fizer de novo, você não vai alcançar o que você quer em 6 meses e nem em 1 ano e nem em 2 anos. Você tem que pegar o que você quer e fazer todos os dias, pessoal. É todos os dias você acordar falando assim, eu hoje vou fazer isso. Na verdade, se possível, você já programar a tua semana, você programar o seu mês. Você pega uma tarefa grande, vai dividindo ela em pequenos passos, né? E aí você tem... Eu escutei uma coisa esse começo de ano que foi muito legal. Se você quer vencer o seu ano, você precisa vencer o seu mês. Se você quer vencer o seu mês, você precisa vencer a sua semana. Se você quer vencer a sua semana, você precisa primeiro vencer o seu dia. E se você quiser vencer o seu dia, você precisa primeiro vencer as suas horas. Então, é basicamente isso, é essa mentalidade que a gente tem que colocar, introduzir dentro da gente, pra gente realmente vencer dia por dia, porque quando você olhar pro ano todo, você vai olhar pra trás e falar assim, eu venci todos os dias, e eu venci um mês inteiro, e eu venci um ano inteiro. Obviamente que você vai falhar no meio do caminho, mas que seja uma falha pequena, que seja uma falha de um dia. Lembre-se sempre que quando você falha no seu projeto, no seu plano, você tá a um dia de voltar pro seu plano de novo. Então isso é muito, muito importante, você entrar nesse desafio, nessa tua nova fase com essa mentalidade. E para 2023, vocês podem sim conseguir entrar no mercado de trabalho, tem vagas, um pouco mais difícil, mas agora a gente tem que subir também o nível, a nossa régua de estudo para coisas melhores e os nossos projetos, pessoal. Talvez hoje fazer aqueles projetos fakes que a gente fazia aí há 1, 2 anos atrás, já não sejam o suficiente para a gente angariar, chamar a atenção de recrutadores, chamar a atenção de empresas. Então, se você fazer projetos realmente válidos, coisas que você possa utilizar no dia a dia, um aplicativo que as pessoas comecem a usar, então isso realmente prova uma experiência prática de verdade e talvez possa chamar um pouco mais a atenção de recrutadores. Aplicar para vagas é uma coisa que vocês têm que fazer quando vocês se sentirem preparados, porque muitas das pessoas elas deixam de aplicar para as vagas porque elas têm medo. E eu preciso dizer para vocês que entrevista também é algo que você estuda para entrevista. Então, além de você estudar programação, você também vai ter que estudar como funcionam entrevistas, né? Quando você estudar, tiver com uma base legal, uma base sólida de conhecimento, já tiver fazendo seus próprios projetos ali, é legal você começar a aplicar para você ter experiência de como funcionam essas entrevistas, para você adquirir mais experiência nessas entrevistas e você consegue treinar o que acontece nessas entrevistas e como elas se dão. A gente tem vídeo no canal aqui onde a gente fala sobre entrevista técnica, o que normalmente cai, né? Mas hoje em dia, basicamente, você precisa saber, e vamos falar de front-end, consumir uma API REST. Eu até estava conversando com um amigo meu essa semana, que basicamente todos os testes que eu fiz quando eu era júnior, e até alguns para plenos, era você consumir uma API. E a gente tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso. Você consumir uma API e listar os dados daquela API de alguma forma ali no front-end, talvez com uma barra de busca. Basicamente, olha, 90% dos testes que eu fiz foram assim. Consumir API, todos quase tem. É uma coisa básica para você que vai trabalhar no front-end, por exemplo. No back-end quase cai sempre fazer um crush, fazer ali criar uma API onde você consegue criar sei lá, um usuário, deletar um usuário, atualizar um usuário, coisas assim, sabe? É mais ou menos o que sempre cai também nos testes. Então, se você estuda para isso, você vai se preparando, você vai chegar lá de forma mais confortável, você também vai estar menos nervoso. Todo esse passo, pessoal, você precisa estruturar ele para começar o seu ano. Em quanto tempo eu quero fazer tal coisa? E aí você começa a correr atrás para fazer aquilo. Quantas horas eu vou disponibilizar do meu dia para estudar? Vou disponibilizar 3 horas. Então, que horas que eu vou parar para fazer isso? Vou fazer isso no tal hora, no período da manhã, no período da noite. Se vocês não colocarem isso num papel, numa agenda, em algum lugar, vai ser muito difícil, pessoal. E se vocês não ativarem o despertador de vocês, também vai ser difícil. Às vezes
vezes a gente não quer fazer aquilo que a gente se propôs a fazer e praticamente é realmente difícil de fazer aquilo que a gente quer. Todo dia a gente se auto-sabota, mas você tem que sempre ser lembrado de, olha, isso aqui é por esse motivo, isso aqui é por esse motivo. Minha resposta para a pergunta desse vídeo é: dá para se tornar um programador em 6 meses? Eu acredito que você consegue um emprego em 6 meses para trabalhar como programador, como desenvolvedor em algumas áreas. Isso é plausível, mesmo o mercado estando um pouco mais complexo e mais difícil, mas não depende de mim. Depende de você fazer aquilo que precisa ser feito. E se você não atingir dentro desse tempo, você também não pode desistir. Porque às vezes as pessoas, sim, existe a questão de sorte. Às vezes achou uma empresa que está naquele momento precisando de pessoas e está contratando júniores. Então você também tem que ter o feeling do momento. Porque se você continuar estudando, a oportunidade ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Para alguns chegam antes, para outros chegam depois. Mas de todas as pessoas que começaram a estudar comigo e se dedicaram e quiseram alcançar uma oportunidade dentro do mercado de tecnologia, hoje todos estão trabalhando. Então vale muito a pena você realmente se dedicar, porque, como eu disse, alguns conseguiram antes, outros conseguiram depois, mas todos estão dentro do mercado de trabalho. E por isso é importante você manter a sua constância e manter os seus estudos. Aqui no canal a gente está fazendo agora a jornada de 100 dias. Se você não está participando ainda, é um ótimo lugar para você começar, porque são conhecimentos gerais de tecnologia, onde a gente está propondo um desafio de 100 dias codando e todo dia às 9 horas tem vídeo. É um ótimo lugar para você começar a ver, se desenvolver e aprender mais sobre programação. Mas não fique só nisso. Você vai precisar de mais, porque meus vídeos aqui são de 15 a 30 minutos e você vai precisar estudar muito mais que isso no seu dia, se aprofundar muito mais que isso no seu dia. E às vezes adquirir um curso faz diferença? Pode ser que sim, pessoal, porque você vai pagar por um conhecimento organizado e isso vai te poupar tempo também. Então eu acredito que sim. A internet hoje ela tá cheia de conteúdo, mas como eu falei, se você não tiver um mapa de estudo, de um projeto, um plano de estudo, um caminho a trilhar no estudo, você vai ficar perdido e vai acabar aprendendo coisas dispersas que não se conectam. E você precisa entender as coisas de uma forma geral para elas se conectarem. O que fica para vocês de conselho é que se vocês estão começando esse ano com essa vontade de se tornar um desenvolvedor em 2023, saibam que vocês vão precisar se esforçar, que não é uma tarefa fácil, mas que sim é possível.